pastor André Valadão. Onde está a verdade? Eu quero fazer um comentário sobre os fatos que envolveram o pastor André Valadão, uma aparente censura que ele teria sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas desde logo eu quero deixar muito claro que isto não é um comentário político. Não estou aqui para focar na questão política, mas na questão religiosa que envolveu o caso. E o comentário que eu quero fazer é exatamente sobre a conduta de um líder cristão, um líder religioso cristão e evangélico, tá bom? Bom, eu vou passar para vocês, para que nós possamos examinar a questão. Inicialmente eu vou passar para vocês o vídeo que foi gravado pelo pastor André Valadão, tá joia? Assistam, se você já não assistiu, né? Provavelmente você já tenha até assistido, mas vejam só este vídeo. Atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação. Então observe, ele está com um documento na mão e ele diz que ele recebeu uma intimação do TSE da parte do senhor Alexandre de Moraes, que é o atual presidente do TSE, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que você entende inicialmente é que ele diz: eu tenho uma intimação, ele foi intimado, então agora eu vou fazer uma declaração. Então, a impressão que ele causa, e aqui eu não quero afirmar intenções dele, as reais intenções dele, mas a intenção que causou é que ele estaria fazendo uma retratação porque ele foi constrangido a fazer isso por uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? E do ministro Alexandre de Moraes. Vamos continuar. Dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos. Os trombadinhas entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Então vocês observam, e vocês observaram, que a forma com que o pastor André Valadão grava o vídeo é como se ele estivesse ali, tivesse alguém apontando uma arma para ele e estivesse absolutamente constrangido de fazer aquilo contra a sua vontade. Bom, logo após a divulgação deste vídeo, vieram então diversas informações dizendo: olha, esta informação ela não é verdadeira porque o Tribunal Superior Eleitoral não determinou nenhuma retratação. E eu vou explicar para vocês usando o próprio documento que o pastor André Valadão postou no seu Instagram. Ok? Vamos lá? Vamos dar uma conferida no Instagram do pastor André Valadão? Vejam só, este é o Instagram do pastor André Valadão. Eu não encontrei aqui, mas eu também não sou muito bom de Instagram, eu não encontrei o vídeo aqui, né? O que ele gravou, a retratação. Mas percebe-se que ele continua alimentando essa questão da censura. Então vejam, por exemplo, aqui olha só, ele tem aqui, eu acho que isso aqui são as caixinhas de pergunta do Instagram, eu não sei como é que funciona, eu nunca usei. Mas aí tem a pergunta aqui, ó: soube da censura da Jovem Pan? E ele coloca então um vídeo aqui, sem som, onde ele está aqui dando a entender que ele não pode falar, ele está censurado. Então, eu não estou aqui para falar de questão política, nem da questão de censura. Eu quero fazer uma avaliação dos fatos que envolveram o pastor André Valadão. E eu tenho uma crítica a fazer até no sentido de que nós, cristãos, evangélicos, especialmente aqueles que se dizem pastores, eles têm muito
a melhorar. Esta é uma janela de oportunidade para um aperfeiçoamento da igreja e da liderança evangélica no Brasil. Eu acredito nisso. Mas vamos lá. Então, o pastor André Valadão, ele publicou aqui este documento, tá bom? Então, este documento, vamos ver se dá para ler aqui, né? Vejam só, ele colocou pedaços do que seria o processo que foi aberto contra ele no Tribunal Superior Eleitoral. Então, em vez de ele colocar toda a peça inteira, não, ele colocou a primeira metade da peça e ele fez e depois, olha só, na sequência, ele colocou 2 pedaços da peça que seria a petição dos advogados do PT, eu acredito, porque está aqui o Cristiano Zanini. Então, ele colocou 2 pedaços da peça do PT, daquilo que o PT pleiteou junto ao TSE. Tudo bem? E ele fez o seguinte comentário. Então, tá aqui, eu vou comentar a peça. Mas ele colocou, então, este documento, quer dizer, esses pedaços de documento, e ele fez o seguinte comentário. Recebi citação do TSE, agora ele já acertou o termo, porque ele não recebeu uma intimação do TSE, ele recebeu uma citação do TSE, e eu vou explicar isso para vocês a diferença. Então, recebi citação do TSE para que me manifestasse no prazo de 1 dia sobre representação da coligação do Lula, em que eles pediam que houvesse direito de resposta a um vídeo em que falei sobre a relação entre Lula e os temas como aborto, descriminalização das drogas, furtos, regulação da mídia e liberdade de expressão. Até aqui tá tudo certo. Aqui ele relatou exatamente o que aconteceu, tá certo? Ele foi citado para se manifestar em relação a uma representação da coligação do Lula, do partido dos Trabalhadores, no TSE contra uma publicação dele. Até aí, perfeito. Foi exatamente isso que aconteceu, pelo que eu estou podendo ler nas peças que ele publicou. Só que daqui para frente, essa informação eu não consigo dar a ela fidedignidade, porque ele diz o seguinte: desejavam que, pelo mesmo veículo, meu perfil no Instagram, eu desdissesse o que havia gravado. Então ele disse o seguinte, que naquela petição da coligação do Lula, eles queriam que ele desdissesse o que ele havia gravado. Não é isso que está na peça, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui o próprio pedido da coligação do Lula. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade que esta informação que ele deu aqui, veja bem, eu não sou contra o pastor André Valadão, eu não estou nem tomando partidos aqui do que é certo e o que é errado, eu só estou querendo analisar com vocês aquilo que ele apresentou como elementos, né, fáticos desta questão, e aqui nós temos uma informação que não é verdadeira. E eu, até como uma pessoa que professa a fé cristã, eu não posso concordar com nada que seja mentira, por melhor que seja o propósito dessa mentira. Não, eu não acredito que os fins justificam os meios, tá bom? Então não é porque eu quero uma coisa que eu considero boa, eu posso fazer qualquer coisa para chegar naquele meu propósito. Então ele diz que desejavam pelo mesmo veículo, né, que eu desdissesse o que havia gravado. Então isso não é verdade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aí ele continua aqui, ó, a fim de que o pedido perdesse o objeto, agora ele está justificando. Então, a fim de que este pedido, essa representação, perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil, olha só, aí ele já... Quer dizer, é um negócio totalmente embaraçado. Eu não sei quem foi que escreveu isso. Ele deveria ter pedido para o advogado dele escrever isso. Mas aí ele dá uma informação ali que não é verdadeira e ele se justifica e diz o seguinte, olha, eles queriam que eu me retratasse,
Mas então, para que aquela representação perdesse o objeto, para que o meu perfil não fosse invadido, que eles não colocassem lá no meu canal uma coisa contra a minha vontade, né? Sob o manto de um pseudo direito de resposta. Pseudo é falso. Isso não é falsidade. Não existe pseudo direito de resposta. Existe um direito de resposta. Não há falsidade. Isso é uma coisa concreta dentro do direito. Né? Na nossa legislação, há sim a previsão de um direito de resposta se você se sentir ofendido, porque isso, inclusive, é melhor do que você ficar pleiteando direitos, danos morais ou qualquer coisa. Se você se sente ofendido, a melhor forma de você resolver isso, né, se alguém mentiu a seu respeito, é você ter um direito de resposta para que você possa esclarecer os fatos, trazer a verdade, tudo mais. Isso não tem nenhuma dificuldade nisso. Eu não vejo nenhum problema nisso. Aliás, eu acho esta a melhor forma de se estabelecer um contraditório saudável, né? Você pode falar o que você quiser, mas se alguma das suas informações não for verdadeira, as pessoas que foram atingidas pela sua declaração, elas deveriam sim ter o direito de, pelo menos, no mesmo canal, da mesma forma, apresentar os fatos e demonstrar que houve ali um equívoco. Eu acho isso natural, perfeito, não vejo nenhum problema nisso, tá certo? Mas ele faz com que pareça que isso seria uma agressão, uma invasão. Não, isso é um direito que, inclusive, é previsto na nossa legislação. E a gente tem que saber disso. Se por exemplo, o André Valadão quiser, então, dar uma resposta a este meu vídeo, não precisa nem de pedir para a justiça. É só ele me dizer, não, eu quero agora, no mesmo horário, no mesmo dia, eu quero ir no seu canal e eu quero esclarecer isso. Seja bem-vindo. É claro que essas pessoas não vão fazer isso, eu sei. Mas eu só estou dando como um exemplo, tá bom? Então ele diz, a fim de que o meu pedido perdesse o objeto, para que não houvesse invasão ao meu perfil, isso não acontece assim, não é? Sob o manto de um pseudo direito de resposta, a frase está sem sentido aqui, né? Gravei o vídeo em sentido contrário ao inicialmente feito, uma coisa totalmente incoerente. Então ele diz o seguinte, que eles queriam que ele se retratasse. Então, para que eles não viessem dar uma resposta no meu canal, eu gravei um vídeo no sentido contrário, ou seja, gravou um vídeo fazendo uma declaração contrária à verdade. Primeiro você apresentou uma declaração como se verdade fosse. Eu não estou entrando no mérito, entenderam? Mas você fez uma declaração sustentando que aquilo era uma verdade. Então agora, de repente, voluntariamente, para evitar então que as pessoas mostrem que você falou algo que não condiz à realidade, então você resolve mentir, porque se o que você falou antes estava correto, então agora o que você está falando, no sentido contrário, não pode ser verdade. Eu não concordo que um pastor faça declarações mentirosas. Pessoalmente, isso é a minha opinião, você pode ter a sua opinião, pode colocar aí nos comentários tranquilamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, parece-me, nos tempos modernos e atuais, que a verdade ela está perdendo aquela rigidez que deveria ter para um cristão. Ou seja, eu posso mentir ou aqui ou ali, se os motivos forem bons, está tudo bem, está tudo tranquilo. Só que Jesus morreu sustentando uma verdade. Havia uma declaração de que, ou pelo menos um entendimento de que ele seria o Filho de Deus. E quando ele foi questionado sobre isso, ele disse ao sumo sacerdote, você está dizendo, ele não negou. Ele não negou. E por conta disso, isso foi considerado uma blasfêmia e ele acabou sendo conduzido ao sacrifício. Ou seja, mesmo sabendo do fim que ele teria, ele não mudou a verdade. Né? Não mudou a verdade. Para proteger a sua própria vida, ele não mudou a verdade. Então eu acredito que nós, como cristãos, especialmente alguém que é um pastor e ele se apresenta como pastor e um pastor de milhões de pessoas, nós deveríamos ter um compromisso maior com a verdade. Porque quando foi que você mentiu? Antes ou depois? Uma hora você diz uma coisa, outra hora você diz o contrário, e uma das vezes você mentiu, isso não te incomoda. Né? Não, mas eu fui obrigado. Ora,
Você não foi obrigado. E eu vou mostrar aqui que você não foi obrigado. Em momento algum você foi obrigado. E vejam que o próprio Lutero, quando ele afixou ali as 95 teses em Wittenberg, na igreja de Wittenberg, o clero católico, né, o chamou ali, instaurou ali um processo contra ele, mas deu a ele oportunidade de retratação. Mas Lutero, ele tinha alguns valores inegociáveis, como aquilo que ele achava que era verdade. Então não tinha negócio. Olha, eu não vou nem para proteger a minha própria vida, eu não vou fazer uma declaração que não corresponda àquilo que eu apresentei como uma verdade. Eu espero que isso tenha ficado claro. Agora vamos ver, me permitam gastar um pouquinho mais de tempo aqui com vocês para mostrar, então, a peça que ele publicou aqui no Instagram dele, tá bom? Então, ele disse que encaminhou o caso aos meus advogados. Eu acredito que ele deve ter, sim, bons advogados, e ele já deveria ter consultado os seus advogados, porque nós não estamos falando de uma pessoa pobre, de uma pessoa mediana, nós estamos falando de uma pessoa top, né? Tanto socialmente, como no ponto de vista da religião, como do ponto de vista econômico, nós estamos falando de uma pessoa top, que deve sim ter bons advogados à sua disposição. Então vamos lá, o que diz a peça? A peça, inicialmente, a peça é uma citação. A citação, ela é um instrumento processual para chamar alguém para vir integrar uma relação processual. Então eu tenho alguém com uma demanda contra mim e o juiz, que que também vai compor esta relação processual, ele vai chamar a outra parte para vir ao processo se defender. Então, a citação ela serve para isso, ela serve para chamar a pessoa para vir à relação processual para apresentar a sua defesa. A ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais e também o devido processo legal. Então, a citação é para isso. A citação ela não é uma intimação, tá certo? Quando você fala em intimação, é como se a pessoa estivesse determinando alguma coisa a alguém. A citação não. A citação é simplesmente você agora tem consciência de que tem uma demanda contra você, venha ao processo para apresentar a sua defesa. E aqui está escrito, vejam bem, olha, citação, representação para o exercício do direito de resposta, Lei 9.504/97. Então, o direito de resposta, ele tem uma previsão legal no nosso ordenamento jurídico. Então, o André Valadão foi citado porque a coligação do Lula entrou com esta representação pedindo o quê? Pedindo para ele se retratar? Não. Pedindo direito de resposta àquilo que ele publicou no canal dele. Nos termos da lei. Isso é legal, não tem nada de errado aqui. Tá certo? Então, vamos ver aqui o que diz mais aqui, ó. A Coordenadoria de Processamento da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior Eleitoral cita, nos termos do artigo 33 da Resolução do TSE, número 23.608/2019, e por meio eletrônico autorizado pela legislação eleitoral, o requerido André Machado Valadão, com endereço A, ele encobriu, tá certo? Para oferecer resposta no prazo de um dia. Então, o que acontece? A coligação do Lula fez ao TSE um pedido de direito de resposta. Então, o Tribunal Superior Eleitoral mandou esta citação para o André Valadão para que ele pudesse, então, ter acesso. Eles enviaram a petição desta coligação do PT, né? Enviaram para o André Valadão e disseram assim, olha, sobre estes fatos que eles estão alegando e pedindo direito de resposta, o que você tem a dizer? Você acha que eles têm direito, que eles não têm direito? Então responda a esta peça. E eles, olha só, eles deram para oferecer resposta no prazo de um dia. O Tribunal Superior Eleitoral deu ao André Valadão, ao pastor André Valadão, o prazo de um dia para responder aquela petição da coligação do Lula. Mas para responder, olha só, imagine que um homem, né,
da condição social e econômica do André Valadão, não iria encaminhar esta peça, essa citação para o seu advogado? E um advogado, qualquer que fosse, ainda que fosse um advogado ainda novo no exercício da advocacia, mesmo que fosse eu, né? Eu pegaria uma peça dessa aqui e a primeira coisa que eu faria era o seguinte: deixe comigo, fique tranquilo, porque a primeira providência, nós vamos encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral um pedido de prorrogação deste prazo, porque um prazo de um dia ele não é razoável para que nós possamos preparar a nossa resposta. Isso vai ferir tanto o amplo direito à defesa, a ampla defesa, como isso prejudica o contraditório. Um prazo exíguo demais. Mesmo em situações onde há pedidos de medidas cautelares em processos, é normal que se conceda um prazo de pelo menos 5 dias úteis. Então se fosse um advogado, eu iria dizer: não, vamos encaminhar ao tribunal um pedido de prorrogação deste prazo, considerando as circunstâncias, o lugar onde você está, né? O advogado, eu tenho que analisar a peça, a gente tem que preparar a resposta, né? Temos que ver quais são os fundamentos de fato, os fundamentos de direito, temos que fazer uma peça bem elaborada. E eu duvido muito que o Tribunal Superior Eleitoral negasse um pedido de prorrogação desse prazo, tá certo? Pelo pouco conhecimento que eu tenho ali no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, mas eu acredito que eles concederiam sim essa prorrogação de prazo. E aí o que deveria então fazer o pastor André Valadão? Nas mãos de um advogado, o advogado iria preparar a resposta e iria dizer então o porquê não assiste direito à coligação do Lula de levar a resposta ao seu canal, ao seu Instagram. Ele iria se defender. Então, e aí, vejam só, o pastor André Valadão só colocou este pedacinho aqui, né? Só colocou este pedacinho aqui, não colocou a peça toda do TSE, e depois ele colocou aqui 2 pedaços da petição da coligação do PT. E ele só colocou aquilo que parece que interessou aqui a esta argumentação dele. Então eu vou ler com vocês aqui o pedacinho. Olha só. Esta peça aqui, isso que está escrito aqui, quem escreveu não foi o TSE. Quem escreveu isso aqui foram os advogados da coligação do PT. Então, o que eles estão querendo? Qual é a queixa deles contra o pastor André Valadão? Eles dizem o seguinte, ó, no item 6 da peça deles, da petição deles, da representação. Eles dizem: pois bem, objetivamente, o representado extrapolou o direito de crítica ao afirmar que o ex-presidente Lula seria 1. A favor do aborto. Então, aqui ele coloca, inclusive, entre aspas, são as palavras do André Valadão. Então, 2, abre aspas, é a favor da descriminalização das drogas, fecha aspas, abre aspas. É a favor de liberar pequenos furtos, os trombadinhas entrar, SIC, né, porque tá errado o português aqui, na casa e roubar sua TV, roubar seu celular, você correr o risco de vida e nada acontecer com eles, fecha aspas. 4, abre aspas. Ele é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia onde você vai perder o poder de poder expressar sua opinião, expressar o seu culto, fecha aspas, dentre outras. Então, aí, os advogados da coligação dizem: como se vê, por meio de tais falas, o representado tentou induzir o público em geral e os eleitores e tal. Então, são os argumentos deles. E, ao final, eles pedem aqui, os advogados do Lula estão pedindo o seguinte: o recebimento, quer dizer, que esta representação ela seja recebida, ela seja conhecida como legítima, ali é uma ação legítima da coligação, então que ela seja recebida nos termos da legislação do TSE e que ela seja processada. Então eles pedem o regular processamento do presente pedido de direito de resposta, eles querem o processamento. Então vejam que aqui só está se trazendo ao TSE um pedido de direito de resposta, nada mais que isso, né? E aí eles dizem aqui, ó, aí
isso aqui não é o TSE que escreveu, isso aqui são os advogados da coligação do Lula. Ele diz assim, ó, o deferimento do pedido de direito de resposta para que, nos termos da Lei 9.504/97, artigo 58, parágrafo 3º, inciso 4º, a linha A, e da resolução TSE número blá blá blá, né, 32, a resposta seja dada em até 2 dias, mediante emprego do mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado em mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce utilizados na ofensa. Então, vejam bem, aqui, né? Vocês viram que isto foi o que eles pediram. O que a coligação pediu? A coligação pediu que depois que o TSE julgasse, recebesse aquela representação, se julgasse procedente, se entendesse então que caberia, isso depois da defesa do André Valadão, se entendesse que caberia então o direito de resposta nos mesmos moldes, no mesmo lugar, com a mesma fonte, com o mesmo tempo, tudo igualzinho, é simplesmente um direito de você fazer um contraponto em relação à informação que você considerou que foi errada, ofensiva ou inverídica. Então, o que eles estão querendo é o seguinte, que depois então de processado e julgado, se o TSE entendesse que caberia o direito de resposta, que fosse determinado que ele, né, permitisse que esta resposta fosse colocada ali então no Instagram no prazo de 2 dias. Então, vejam bem, primeiro, aquele prazo de 1 dia foi concedido para que o André Valadão respondesse a estas questões da coligação. Então não é um prazo para que ele fizesse coisa alguma no canal dele, ou desse resposta, ou mentisse, ou desdissesse, entendeu? Ou falasse o contrário, nada disso. Aliás, a coligação nem estava pedindo para ele se retratar. A coligação estava pedindo para ter direito de resposta. Então, quando o André Valadão diz, não, eu resolvi gravar este vídeo aqui falando tudo ao contrário, ou seja, mentindo em uma ou em outra parte, mas mentindo sim, porque se você está falando o contrário da verdade, isso é uma mentira. Então, quando eu fiz este vídeo, então agora mentindo, né, eu fiz para evitar que eles, né, fizessem a resposta no meu canal, isso não. Ora, isso é uma questão básica. Eu acredito que o André Valadão, mesmo que ele não tivesse advogado, se ele leu a peça, nós não tivemos esta oportunidade de ler a peça toda, mas só de ler dá para você entender que não é fazendo uma resposta contrária que você vai impedir que eles tenham sim aprovado, julgado, procedente o direito de resposta. Me pareceu uma coisa ou muito infantil ou com propósitos outros que eu não quero ficar aqui tentando, né, fazendo suposições, né, sobre propósitos escusos. De modo nenhum, eu estou trazendo os fatos. Primeiro, não havia pedido de retratação no pedido. O TSE não mandou ele se retratar. O TSE simplesmente pediu para que ele respondesse aquelas questões da representação dos advogados da coligação do Lula. Só isso. O prazo era de 1 dia, poderia ser prorrogado. E somente depois de julgado, que não foi julgado, não tinha sido julgado, então depois de julgado, é que se o juiz entendesse que 2 dias seria o prazo razoável, daria 2. O juiz poderia dar 2, dar 4, dar 5 dias, dar 1 semana, para que fosse veiculado no canal do André Valadão, ou seja, no Instagram, uma resposta que fosse proporcional àquele agravo que ele cometeu contra o Lula ou quem quer que fosse. Tá bom? Eu volto a repetir, a minha questão, eu não estou fazendo nenhum tipo de avaliação política e nem se estes fatos que foram pronunciados pelo pastor André Valadão se são verdade ou não. Não estou avaliando isso, eu estou simplesmente mostrando para vocês a verdade. Então, o que parece para você? Esta atitude do pastor André Valadão se antecipar desta forma e aparecer naquele vídeo lá com a cara de choro, com uma carinha de choro,
para poder falar, então para poder dar às pessoas a entender de que ele estava sob uma grave ameaça. Então ele estava tomando uma atitude debaixo de um constrangimento absoluto. E como ele então, aí eu estou dizendo, e como ele então não tem fibra moral e espiritual suficiente para sustentar a verdade, então ele preferiu ir lá e dizer tudo ao contrário. Isso é o que me parece. Um homem de fibra moral, primeiramente, não iria mudar os fatos, não iria fazer uma citação parecer uma intimação, não iria se antecipar antes de consultar um advogado, não iria tomar uma atitude dessa, porque isso expõe, inclusive, a nossa fé cristã. Porque nós deveríamos, no mínimo, ter compromisso com a verdade, com a seriedade, com a justiça, com o respeito a quem quer que seja. E eu não estou dizendo que concordo nem com um nem com o outro, estou dizendo que o respeito é devido a todos igualmente. É a nossa parte, nós somos cristãos, nós não podemos perder isso de vista, nem mesmo diante de graves ameaças. Tá certo? Porque os fins não justificam os meios. Se nós somos cristãos, nós temos que defender a verdade, mas com sobriedade, dentro dos limites que nos forem permitidos. Tá certo? Muitos cristãos morreram nas arenas, mas não negaram a sua fé, tá certo? E não houve nenhum tipo de revolução armada, mas eles simplesmente entregaram as suas vidas e Deus operou de um modo extraordinário que cada cristão que tombava promovia um outro tipo de reação e muitas outras pessoas acabavam sendo tocadas de alguma forma pelo Espírito de Deus e as coisas começaram a mudar. Não da forma como nós queremos ou pensamos, mas às vezes as coisas mudam de um modo diferente. Nós temos diversos exemplos na história cristã, especialmente, sobre isso. Então, a minha questão aqui, para deixar claro, o que eu não concordo com mentira, eu não concordo com dissimulação e eu não concordo com estratégias que não estejam totalmente de acordo com os nossos princípios cristãos. Mesmo que eu esteja defendendo valores que são importantíssimos para nós. E qual é o maior valor para mim, senão a minha vida e a minha liberdade? Mas nem por isso eu vou defender esses valores com a mentira, com a dissimulação, com o engano ou com a manipulação de pessoas. Então eu peço que todos vocês me perdoem se eu estiver errado, mas esta é a minha visão, é a minha opinião e eu respeito a sua opinião. Coloque aí a sua opinião nos comentários. Eu não vou responder porque simplesmente deixo aberto o espaço para que você se manifeste, mas eu não quero estabelecer nenhum debate. E se você me pergunta, então você está de acordo com isso ou com aquilo? Eu não estou entrando neste mérito, não é esta a minha intenção. O que eu estou trazendo à sua reflexão é os nossos princípios cristãos. Eles são negociáveis de acordo com as circunstâncias? É isso que eu quero que vocês pensem. Eu desejo que Deus abençoe a todos igualmente. Fiquem em paz e até o nosso próximo vídeo.